Beleza, a gravação foi iniciada. Bom, pessoal, sejam então todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Bárbara, do setor de Pessoas e Cultura da Arte IT. Falando uma introdução aí sobre a arte, né? A arte é uma empresa de tecnologia que está atuando aí no mercado há 20 anos, apoiando empresas a ampliarem a sua capacidade tecnológica através de softwares, dashboards, utilizando Big Data e Analytics, Design Thinking, alocação de talentos e hunting em TI. E esse é o nosso programa, o Art Talks, onde mensalmente nós realizamos, né, nos reunimos ali aqui no Teams para compartilhar conhecimentos com os nossos arteiros e também com a sociedade. Então, acho que tem alguém com o fone ligado. Tá dando eco. Continuando, então, sobre o Art Talks, a gente compartilha conhecimento aí através de palestras, né, de diversos assuntos com esses convidados, sejam eles internos e externos. E hoje quem vai compartilhar seu conhecimento com a gente é a nutricionista Júlia, que vai falar sobre passos para ter uma vida mais saudável. Então, fiquem à vontade aí para interagir durante a palestra. Vocês podem estar utilizando o microfone ou colocando as perguntinhas aqui no chat, que daí eu vou intermediando aqui com a Júlia. E, Ju, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Passo a palavra para você se apresentar e iniciar a palestra aí com a gente. Obrigada. Só um minutinho, gente. Deixa eu só desligar aqui para eu conseguir ver vocês aqui pelo outro ângulo. Ok. Olá, bom dia a todos. Muito prazer. Eu quero agradecer primeiramente ao convite, né? Principalmente da Bárbara, que me convidou, né, para dar a palestra hoje para vocês. Eu vou falar sobre um assunto que eu gosto pouco hoje, né? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar pergunta, tá? Tô aqui para responder mesmo as dúvidas de vocês hoje. Bom, então nós vamos hoje falar sobre os 5 passos para uma vida mais saudável, né? Porque, na verdade, eu sempre gosto de comentar que a gente sabe, né, realmente o que precisa fazer para ser saudável. Todo mundo sabe que precisa ali comer mais salada, né, fazer exercício físico, beber bastante água. Mas por onde realmente que a gente começa? Como que é o primeiro passo, né, os primeiros passos para a gente conseguir essa vida mais saudável, né? Principalmente quem quer aí também, né, pensar em longevidade, pensar lá para ter uma velhice, né, um pouco melhor. Então, a gente precisa começar o quanto antes e eu estou aqui para ajudar vocês nisso hoje, ok? Bem, vamos lá. Só para confirmar, passou a tela aí para vocês? Não, aqui tá a tela preta. Não, compartilhado. Ai, meu Deus. Não, eu tô vendo aqui, tá? Eu tô vendo. 5 passos. Tá normal. Pra mim tá normal. 5 Aqui não passos para uma vida apareceu. mais saudável. Passou a segunda tela do Quem Sou Eu? Não. Para mim tá na preto. primeira. Preto. Fixado nos 5 passos para uma vida mais saudável. Peraí, gente, só um minutinho. Vamos ver. Será que está acontecendo? Agora sim. Mas eu acho que é a conexão, viu? Mas aí ele não fica em tela cheia, né? Vamos lá. Vocês vão me avisando aí. Perfeito. Certo. Deu certo? Sim. Então tá bom. Deixa eu só voltar lá para o primeiro, só para vocês verem se está passando os slides. Passou para o segundo? Não. Para mim, sim. Para mim tá fixado no Quem Sou Eu. Isso, esse mesmo. Ok. Aparecendo esse? Então tá bom, vamos continuar. Se der, na próxima aí a gente vê o que a gente faz. Então vamos lá, gente. Então, quem que é a pessoa, né, que está aí falando com vocês hoje, né? Então, meu nome é Júlia Mori. Hoje eu sou nutricionista, né, formada, né? Já fui formada na Universidade Metodista de Piracicaba. E hoje eu atuo com a parte de nutrição estética e esportiva, com foco no comportamento alimentar, né?
Então, eu sempre busco essa melhora mesmo de comportamento para que a gente consiga melhorar aí a alimentação geral, ok? Vamos lá. Me falem se passou. Para mim, não. Passou aí para vocês? Para mim, não. A minha tá preta também aqui. Questão de... Eu acho que tá com um delayzinho só. Deve ser, vamos ver. Dá para seguir assim. Qualquer coisa eu baixo ele em PDF. Não, até agora não mudou aqui para mim. E, Júlia, não seria interessante talvez você disponibilizar o arquivo? Não sei se tem como a gente fazer isso. Aí cada um baixa o seu e daí a gente vai acompanhando a apresentação. Ou eu vou tentar, então, baixar ele em PDF, daí eu apresento pelo PDF, talvez fique um pouco mais fácil. Espera aí, só um minutinho. Deixa eu parar de compartilhar, acho que fica mais fácil. Só um minutinho, gente. Parou o compartilhamento aí com vocês? Claro. Sim. Um minutinho que eu tô baixando aqui em outro arquivo, acho que fica mais fácil. Peraí, gente, tô resolvendo com a Bárbara aqui, só um minutinho. Tô abrindo aqui. Ó, eu vou compartilhar minha tela aqui, vamos ver se vai dar certo com o meu. Tá compartilhando? Tudo certinho? Tá. Vou mudar a tela, então. Mudou para vocês? Sim. Ju, daí você vai me avisando, tá? Para mudar. Tá bom, Bárbara, obrigada. Acredito que Nada. bugzinho aí com... Tranquilo. Então, vamos lá. Bom, pode passar para a próxima, essa parte eu já falei, né, da apresentaçãozinha. Bom, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho, então, sobre realmente quais vão ser esses 5 passos e, obviamente, depois eu vou destrinchar cada um deles aqui para vocês. Então, o primeiro, a gente vai falar bastante sobre o equilíbrio do seu corpo, né, que é muito importante a gente colocar o nosso corpo em equilíbrio para que o objetivo, né, seja ele qual for, você consiga alcançar ele. O segundo, a gente vai falar, obviamente, sobre alimentação. Não tem como fugir, gente, sinto muito, mas a gente precisa falar sobre ela. O terceiro é a ingestão de água, né? Por mais que pareça assim, uma coisa muito simples, todo mundo bebe, mas eu vou ensinar vocês realmente o quanto vocês precisam beber e o quanto ela é importante realmente ali para o nosso dia a dia. Por quarto, né, a gente vai falar um pouquinho sobre sono, né? Que depois eu quero saber de vocês como é que tá o sono de vocês. E por último, a gente vai falar um pouquinho sobre as emoções, né? Que acaba ali pegando um pouquinho mais, né, durante o dia. Todo mundo, né, acho que hoje em dia, todas as gerações, né, elas sofrem com ansiedade, com a parte de comportamento, e a gente vai acabar falando um pouquinho sobre isso. Pode passar, Bárbara. Então, vamos lá.
Eu sempre acabo dizendo que o seu corpo ele é um reflexo da vida que você leva, tá? Então, se você tem uma vida sedentária, uma vida que come ali muitas coisas fora ali tendo padrão saudável, o seu corpo ele vai reagir a isso. Agora, se você tem uma vida que você pratica atividade física, dorme bem, come bem, de vez em quando ali, no final de semana, ou num dia da semana, você pega para comer alguma coisa diferente, não tem problema nenhum, tá? Porque isso realmente é o equilíbrio. A gente fazer ali pelo menos 90%, 80% ali de uma vida mais saudável, os outros 20%, 10%, a gente fazer ali o que a gente quer mesmo, de comer o que quisermos, de fazer umas loucuras aí da vida, não tem problema nenhum. O problema realmente é que isso seja a regra e não a exceção, tá? Eu sempre falo isso. Para a gente ter uma regra, para a gente ter uma exceção, a gente também precisa ter uma regra. E a regra, então, é a gente ter ali uma vida mais saudável, para depois a exceção ali ser a gente comer o que a gente quiser, fazer o que a gente quiser, que daí não tem problema nenhum. Então, quando a gente tem, né, essa vida equilibrada, mais saudável, a gente tem mais disposição, uma imunidade muito mais alta, né? Agora, com esse tempinho mais de frio, começa a vir as gripes, né? A gente também tem a questão dos cabelos, unhas e pele com aspecto melhor. Isso realmente pega até mais as mulheres, né? Que a gente se preocupa bastante com essa questão. Não que os homens não se preocupem, mas a gente sabe que as mulheres, elas estão sempre ali preocupadas mais com isso, né? Então, a vida saudável é um dos fatores que ajudam nessa questão. Sem dores também no sistema digestório, né? Isso é muito importante. Então, se você está ali com o intestino ruim, se você não vai fazer cocô todos os dias, se você ou realmente ali tem o intestino mais solto, se você come alguma coisa que te faz mal, se você tem muitos gases, estufamento na barriga, tudo isso é um reflexo de que alguma coisinha está errada ali. Para as mulheres também, menos cólicas, né? Porque a gente sofre bastante com essa questão no período menstrual, então a própria vida saudável já ajuda bastante nesse sintoma. Também menos dores de cabeça, né? Acredito aí que, pelo menos acho que a maioria de vocês, né, trabalhem no home office, né? Então, querendo ou não, ficar ali muito tempo na frente do computador tende a ter ali mais dores de cabeça. Então, a gente também ter uma vida mais saudável também vai melhorar nesse quesito. E é claro que é muito mais do que isso, né? Cada célula do nosso corpo é feita de nutrientes. Então, tudo que você come transforma em estrutura. Então, ou vai ser uma coisa boa, ou vai ser uma coisa ruim. Então, a gente precisa sempre pensar nisso daí. Pode passar, Bel. Então, aqui, gente, olha só, né? Como que eu já vou começar com um assunto polêmico aqui para vocês. Vamos falar um pouquinho sobre cocô. Gente, cocô é uma coisa que todo mundo faz, tá? Não tem problema, mas a gente precisa sempre cuidar do nosso, né? Então, hoje eu vou ensinar vocês a ver se vocês estão fazendo o cocô perfeito. Ó, quantas vezes vocês falam de cocô aí no seu dia a dia, hein? Não precisa me colocar no chat qualquer não, tá? Não quero saber. Mas tem aí uma autorreflexão. Então, vamos lá. É brincadeira, gente. Mas para os meus pacientes mesmo, eu sempre pergunto isso. Então, toda vez que eles vêm no consultório, eu pergunto, como está o seu cocô? Porque quando o nosso intestino ali, ele não está bem, na verdade, o nosso intestino ele é a primeira coisa que a gente precisa para um equilíbrio ali de uma vida mais saudável. Então, o intestino não tá bom, tem alguma coisa errada. Seja para o intestino muito preso ou seja para o intestino muito solto. Então, eu vou explicar para vocês como é que funciona essa escala aqui. Bom, a escala de Bristol é uma escala de fezes, tá? Que a gente daí, então, consegue visualizar como é que tá ali a consistência das nossas fezes, tá? Então, tipo 1 e tipo 2 já são constipações. Então, quando a pessoa não vai no banheiro todos os dias, faz aquele famoso cocô de cabritinho, né? Que vocês já devem ter ouvido falar por aí. Ou realmente umas fezes mais ressecadas, que até acabam tendo mais dificuldade para sair, né? Então, isso tudo, o que acontece? Geralmente é quando a pessoa não está se alimentando muito bem e também não bebe a quantidade de água. Por quê? Se a gente não bebe a quantidade de água suficiente no nosso dia a dia, nosso corpo ele precisa pegar de algum lugar. E ele vai pegar das nossas fezes. Então, sim, ele pega ali do nosso intestino quando você não está ingerindo a quantidade exata. O tipo 3 e o tipo 4 são os tipos normais. Então, a gente tem que fazer ali sem esforço, todos os dias. Geralmente, quando você tem uma frequência de ir no banheiro, você acaba indo até num horário mais fixo, né, todos os dias. Então, isso é importante porque quer dizer que o seu relógio biológico está bem estruturado.
O tipo 5, geralmente já começa ali com umas fezes mais amolecidas, né? Geralmente, elas acabam até boiando, assim, por cima da água do vaso. Isso quer dizer que a sua alimentação está com falta de fibra. Ai, Nutri, o que é fibra? Calma, já vou explicar para vocês. Então, é realmente uma fezes ali que ela não tem muito uma consistência, ela está mais pastosa. Então, geralmente, né, não sei quem bebe bebida alcoólica aí, vai doer no coração. Mas, geralmente, quando a gente bebe muito bebida alcoólica, acaba saindo assim no tipo 5, tá bom? No outro dia, principalmente. Ou quando come coisas muito gordurosas, né? Tem ali realmente um hábito mais ruim durante o dia anterior, geralmente no outro dia acaba saindo mais assim, tá? Tipo 6 e 7 já são diarreias mesmo, é quando o nosso intestino não tá legal, quando tá alguma coisinha errada. Provavelmente você comeu coisa estragada, pegou uma virose, ou algum probleminha intestinal mesmo, que às vezes, né, pode acontecer. Então, sim, gente, as fezes, elas têm que estar ali no tipo correto. Então, ó, combinado que vocês vão fazer aqui comigo, tá bom? Todos os dias que vocês forem fazer cocô, olha ela mesmo. Vamos olhar lá, vamos observar se elas estão no tipo certo, tá? Depois esse slide vai ser disponibilizado para vocês também, né? Então, sempre olha ali certinho qual que é o tipo das suas fezes. E importante dizer que ela precisa estar no fundo do vaso, sim. Por quê? A gordura, ela não se mistura com a água, né? Isso aí a gente aprende lá na escola. Então, quando nós estamos ali com uma fezes muito gordurosa, consequentemente, essas fezes boiam, tá? E essa gordura não é assim de, sei lá, tô fazendo um processo de emagrecimento. Ela não vai sair ali no cocô. O que é essa gordurinha que sai no cocô é a gordura realmente da nossa alimentação, tá? Então, se a gente consumiu muitas fontes de gordura, acaba saindo um pouco mais assim, tá? Então, vamos lá, tipo 3 e 4 e ir todos os dias. Se você percebe que não tá indo todos os dias e não tá na consistência correta ali, tem alguma coisinha errada, a gente precisa ver o que tá acontecendo, ok? Vamos lá. Próximo. E agora, então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da alimentação, né? E é uma coisa muito importante, né? Quando a gente, às vezes, trabalha, né, no home office, a gente pode até tender a ficar muitas horas sem comer, porque a gente está ali, né, principalmente, às vezes, em casa, né? Ou ali, até mesmo no ambiente de trabalho, às vezes a gente está ali tão focado que a gente, às vezes, fica muitas horas sem comer e não tem ali uma rotina, né? Então, o alimento é a nossa principal fonte de energia, tá? Então, quando assim a gente não tem essa alimentação vinda do nosso alimento, essa energia vinda dos alimentos, na verdade, o nosso corpo ele precisa pegar do nosso músculo. Então, é ali que a gente vai sentir as fraquezas, a pressão vai cair e, consequentemente, isso a longo prazo causa muitos problemas, né? E, obviamente, gente, não precisa necessariamente comer de 3 em 3 horas. Tem pessoas que não têm essa necessidade e tá tudo bem. Só que vocês não podem também ficar ali o dia inteiro. Tomo café da manhã, depois eu só vou jantar, por exemplo. Isso, obviamente, que não é bom para ninguém, né? Então, na verdade, você tem que ver o que o seu corpo pede, o que o seu corpo está precisando naquele momento. Mas é importante você em uma rotina, porque se vocês ficarem ali trabalhando e não prestar atenção nessa quantidade de horas que você está sem comer, a longo prazo isso pode ser prejudicial, tá? Muito bem, pode passar. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre os carboidratos. Eu acho que vocês já ouviram falar sobre eles, né? Muitas vezes a gente vê eles aí como vilões, né, do nosso dia a dia, seja na questão ali mais estética mesmo, ou na questão de pensar que ele é ruim de alguma forma. Mas eu vou falar para vocês que eles são os meus preferidos, tá? Sem eles a gente não chega em lugar nenhum. Por quê? O carboidrato, ele funciona como se fosse a gasolina do seu carro. Seu carro não anda sem gasolina, sem álcool, né? Sem o combustível dele. Ele não vai andar. Nosso corpo é a mesma coisa. A gente não vive sem carboidratos. E também, uma coisa que é muito interessante é que o carboidrato é o principal alimento do nosso cérebro. Então, hoje em dia nós temos estudos que falam que dietas muito restritivas em carboidratos a longo prazo podem causar, lá no futuro, né, obviamente, Alzheimer. Porque geralmente as pessoas elas tendem aí a ter essa perda de memória e, consequentemente, depois desenvolver uma doença de mal de Alzheimer, tá? Então, é importante sempre vocês consumirem esses carboidratos também com fontes de fibras, né? O que são as fibras?
Ali embaixo eu coloquei alguns exemplos, mas eu vou explicar. As fibras, eu sempre costumo dizer que ela funciona como uma peneirinha ali para o carboidrato. O que acontece? Todo carboidrato que a gente come, no final, ele vai virar açúcar. Ele vai ali fazendo a digestão e no final ele vira açúcar no nosso sangue, que é aquela tal da glicemia, né? Que às vezes a gente mede lá no exame de sangue, né? Então, a fibra, ela funciona como se fosse uma peneirinha pra gente. Vou dar um exemplo, por exemplo, de um suco de acerola. Se você bater a acerola ali no seu liquidificador, você vai precisar coar esse suco, não vai? Porque senão fica ali aquelas sementinhas, aqueles negocinhos. Essa polpa que fica ali na peneirinha, por exemplo, é a nossa fibra, né? É a fibra, na verdade, ali da acerola que a gente está precisando ali pro nosso corpo. Mas é por isso que às vezes falam assim, você já deve ter escutado, o suco às vezes é calórico. Por quê? Na verdade não é isso. A questão é que você não tem aquela fibra para retardar ali aquele açúcar que está sendo jogado para o seu sangue. Então, vamos supor, a gente comeu ali algum pão branco normal. O pão, na hora que ele digerir, ele vai digerindo rapidinho ali o açúcar para o nosso sangue. Se nós comermos alguma fonte de fibra junto com esse pãozinho, ela vai formar como se fosse uma peneirinha, então, consequentemente, o açúcar vai demorar mais para passar por essa peneirinha para chegar no nosso sangue. Porque a fibra, por si só, ela não é absorvida pelo nosso organismo, ele não tem uma função de absorção. Então, ela funciona tanto para o nosso intestino, ou funciona como essa peneirinha para nosso açúcar do sangue, tá? Então, quando a gente come esse carboidrato sem nenhuma fibra, aí sim pode ser um pouquinho prejudicial na questão de uma hipoglicemia reativa. O que quer dizer isso? Que nosso corpo, nosso açúcar do sangue, ele fica oscilando. Então, ele aumenta muito, mas depois ele cai muito rápido também. E isso pode também causar uma queda de energia, principalmente no ambiente de trabalho. Às vezes a gente ali se entope de carboidrato e depois de um tempo a gente fica cansado, né? É justamente por isso, porque primeiro deu aquele pico de energia da nossa glicose, do nosso açúcar do sangue, só que depois caiu muito rápido. Então, dá aquela fadiga, aquela vontadezinha de dormir, né? Ainda mais que esse tempinho aí, né? Quem que não gosta? Então, quais são os alimentos ricos em fibras? Então, o próprio, por exemplo, pão integral, ou alimentos integrais no geral, né? Porque às vezes a gente fala assim, né? Porque ele é menos calórico, alguma coisa assim. Não, gente, não tem nada a ver. Um pãozinho branco e um pãozinho integral, eles têm a mesma caloria. A única coisa que muda é essa quantidade de fibra mesmo. Então, a absorção ali da nossa glicose muda. Então, pães integrais, o arroz, o macarrão integral também tem toda essa questão de fibra, tá? Ou as cascas das frutas também. Então, uma maçã, uma pera, uma uva, que geralmente a gente come ali com a fibra, com a casca já tem a quantidade de fibra necessária. Frutinhas desidratadas também, né? Uva passa, esse tipo de coisa. Aveia, linhaça, chia, o psyllium, os próprios legumes, as nossas saladas também, né? As folhas, também são fontes de fibra. Então, por exemplo, Nutri, eu não gosto de arroz integral, não vai de jeito nenhum. Não tem problema. Só que daí é importante você consumir uma fontezinha de legumes ali ou uma folha, porque eles vão ajudar nessa fibra que tá faltando, digamos assim, do nosso arrozinho integral. Ok? Pode passar. E agora falando um pouquinho sobre as proteínas, né? As proteínas também são muito importantes no nosso corpo, porque elas vão também fazer você se sustentar por mais tempo. E também a proteína é responsável por todo aquele... quando a gente passa durante o dia, né? Quando a gente vive ali o nosso dia, no final do dia, a gente vai estar ali com algumas fibras musculares um pouquinho mais ali... rompidas, digamos assim. Então, a gente precisa melhorar essa síntese, né? Sintetizar novamente novas fibras musculares. E a gente só consegue fazer isso consumindo a quantidade certa de proteína. Porque senão a gente fica com fraqueza mesmo, né? Ou às vezes, não sei quem daqui de vocês que faz exercício físico, mas até para o exercício físico depois, para recuperação muscular, também as proteínas são muito importantes, tá? Então, é sempre importante consumir essa fonte de proteína. Então, se você consumir um carboidrato com uma fibra e uma fontezinha de proteína, olha, vai para você um lanchinho, vai, ó, te sustentar por um tempão. Então, já é uma dica aí para vocês colocarem no lanchinho da tarde.
Então, eu dei aqui alguns exemplos, né, de lanchinhos para vocês comerem durante a tarde. Porque, assim, a proteína são as fontes animais mesmo, né? Então, no almoço e jantar, geralmente a gente tem a carne, o frango, né, os ovos. Mas aí o que mais vem aqui de pergunta para mim no consultório é, Nutri, eu não sei o que eu como entre essas refeições. Então, eu trouxe alguns exemplos para vocês. Então, o ovo dá para a gente incluir como um lanchinho, o próprio whey protein. O whey, gente, não necessariamente, vocês já devem ter ouvido falar dele, mas não necessariamente a gente precisa estar treinando, precisa fazer exercício físico para consumir um whey protein, porque ele é a proteína do soro do leite. Então, é como se fosse ali um alimento a mais. Então, dá sim para consumir ele mesmo não fazendo atividades físicas. É um lanche rápido, prático. Às vezes vocês estão ali no meio, entre uma reunião e outra, no trabalho. Dá para deixar ali um shakezinho do whey pronto e toma, não tem problema nenhum. Depois, se vocês tiverem dúvidas sobre ele, vou estar disponível para responder as dúvidas. Um iogurte, queijos também, principalmente os mais brancos. Quanto mais amarelinho o queijo, mais gordura ele tem. Quanto mais branquinho, menos gordura ele tem. Também atum, né? Às vezes dá quem gosta de fazer um patezinho, alguma coisa, um lanchinho natural no meio da tarde, pode utilizar o atum. E até o leite em pó. O leite em pó também é um ótimo ali alimento para a gente incluir no nosso dia a dia. Ai, Nutri, mas leite em pó não tem açúcar? Não, gente. Leite em pó é leite em pó. Então, se tiver açúcar nesse leite em pó, tá errado, tá? Não é para ter, não. Porque justamente eles só tiraram a água do leite e ficou lá em pó. Então, às vezes também para consumir ali com um alimento, junto com um iogurte ou em cima de uma frutinha, é ótimo, ok? Próximo, vai. E também falar sobre as gorduras boas, né? Você não fala assim, Nutri, eu preciso comer gordura. Sim, gente, vocês precisam comer gordura. É muito importante ali, principalmente para o nosso cérebro também, para a produção de alguns hormônios. Então, principalmente nossos hormônios sexuais, eles são produzidos através das gorduras, tá? Uma curiosidade para vocês. Atletas, né? Atletas olímpicos mesmo, né? Às vezes, eles ficam até inférteis, dependendo da quantidade baixa ali de gordura no corpo deles, justamente porque não produz mais os hormônios sexuais. Então, às vezes a gente fica, nossa, olha só aquela pessoa, né? Tem aquela estética ali, mas tudo tem prós e contras, né? Então, a gordura é responsável por esses hormônios. E também o colesterol das nossas células, né? Todas as nossas células, elas necessitam de colesterol. Por isso que quando vocês vão fazer o exame de sangue de colesterol, tem sempre o mínimo e o máximo, né? Justamente porque a gente também precisa de um pouquinho ali de colesterol para a reprodução das nossas células, tá? E também a gente tem 3 tipos de gordura, então, no mercado, né? Que é a gordura saturada, a insaturada e a trans. Vou explicar para vocês o que significa cada uma delas. A saturada são as gorduras geralmente de origem animal, tá? Então, essas gorduras são as que aumentam o nosso colesterol ruim. Então, é a gordurinha da carne, banha de porco, carnes, às vezes, também de porco ali, que tem uma gordurinha, né? Então, para vocês saberem, a gordura que faz mal, digamos assim, é toda aquela gordurinha que fica dura, tá? Se você vê a gordurinha dura, você já sabe, essa daí aumenta o colesterol ruim do sangue, tá? A única gordura que é vegetal e é considerada saturada é o óleo de coco. Então, vocês já devem ter ouvido por aí falar que o óleo de coco é melhor do que o azeite. Não, gente, porque o óleo de coco ele é considerado uma gordura saturada. Então, consequentemente, se você também consumir muito, vai aumentar bastante aí o colesterol do seu sangue, não vai ser legal. E depois a gente tem as gorduras insaturadas. Elas sim vêm de origem vegetal. Então, são gorduras que aumentam o nosso colesterol bom, que são, aí eu preciso do exemplo do abacate, as oleaginosas, né, castanhas, sementes, todas nozes, né, essas questões assim de sementinhas mesmo. Os peixes também, principalmente o salmão, ele é ótimo, ele é bem rico em gorduras boas. E o azeite de oliva, principalmente o extra virgem. Então, alimentos que contêm gordura, mas você deve incluir ali na sua alimentação, obviamente que com moderação, tá? Não vai comer ali o pé de abacate inteiro, que senão vai te prejudicar também, né? Então, são alimentos legais aí para vocês inserirem. E também, nós temos as gorduras trans. As gorduras trans são gorduras sintéticas, tá? Elas foram criadas pela indústria para dar mais sabor para os alimentos, para conservar mais os alimentos e, consequentemente, ali dá mais sabor mesmo, né? Mas elas não fazem bem para a nossa saúde. Então, onde a gente encontra elas? Geralmente no sorvete, nos salgadinhos,
em bolachas, assim, porque ela serve realmente como um conservante, tá? Então, é uma gordura ali que não é nem origem animal, nem vegetal, é uma gordura sintética, ok? Alguém tinha levantado a mão? Alguém quer perguntar alguma coisa? Acho que... Oi, eu tinha. Pode perguntar? Como eu tô com a conta do cliente que eu não consegui falar no chat. Uma dúvida, referente à parte de gorduras, etc. Por exemplo, eu gosto da churrascaria lá, eu me acabo com a picanha, essas coisas, né? E aí falaram o seguinte, a gordura fica ruim, por exemplo, se você, tipo, vamos supor, faço uma carne aqui em casa e a carne esfria, essa gordura, né, etc. E aí eu vou esquento ela de novo, essa gordura fica ruim demais. É verdade isso ou é mito? Na verdade, a gordura assim, da carne ela vai ser ruim de qualquer jeito. Se você esquentou, se você não esquentou, tanto faz. Na verdade, quanto mais a gente esquenta essa gordura, obviamente ela vai piorando, né, a consistência, porque ela libera mais aqueles ácidos graxos, né, que é a composição daquela gordura. Mas não necessariamente comer ela assim que ela saiu ali na churrascaria já é boa. Também continua sendo ruim, só que conforme você esquenta, vai piorando sim. É boa, né? Mas faz mal para a saúde, né? É uma delícia. É bom quando faz mal, né? Não tem problema comer picanha, gente, mas todos os dias e comer ali o quilo da picanha inteira com gordura, daí é prejudicial, não tem jeito. Infelizmente, eu sei que é gostosa, mas assim, não é uma coisa que dá para incluir todo dia, por exemplo, no almoço, porque a longo prazo aí você vai ver uma diferencinha no seu colesterol. O meu já tá complicado. Uma outra dúvida é do peixe, a gordura do peixe. Por exemplo, o peixe ele é cru, por exemplo, na comida japonesa, ou pode ser preparado, etc. Aí vira a gordura da carne, né? Ou não? Isso, na verdade, pode ser, na verdade. Na verdade, o que é diferente? O peixe, geralmente, eles têm os ômegas, né? Não é uma gordura ali que fica ali exposta, digamos assim, né? Diferente da gordura da carne, que ela fica ali. Então, a do peixe, por exemplo, é uma das gorduras, as únicas gorduras animais que são integradas, porque elas têm essa composição, porque é como se fosse o óleozinho do peixe, não uma gordura dele. Entender a diferença? Tanto que quando você vai comprar o ômega 3, você já viu na farmácia, eles vendem em cápsulas. Se você abrir essa cápsula, ela é líquida, assim, ela é oleosa, mas ela não é dura. Então, ela é líquida por dentro ali daquela cápsula. Então, é como se fosse um olhinho que eles retiram ali do peixe, mas não é uma capa de gordura igual da picanha, por exemplo. Ah, entendi. Obrigado. Imagina. Muito bem. Pode passar. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre a água agora, né? Então, uma coisa que eu pego muito no pé dos meus pacientes é sobre a água. Por quê? A água, ela é 60% do nosso corpo, gente, do nosso organismo. Então, é 60% aí do seu corpo de água. Então, a gente precisa repor essa água, obviamente, né? E se o corpo ele não recebe água, toda vez que você for beber essa água, de novo, por exemplo, fiquei horas sem beber água. Quando ele for beber de novo, ele vai reter, porque ele vai falar assim, olha, ele vai ficar muito tempo sem beber água de novo. Deixa eu armazenar essa água aqui, para que depois, né, eu possa usar essa água que ele não bebeu. Então, causa aquela retenção, aquele inchaço, né? E uma curiosidade, eu não sei se vocês sabem disso, mas quando vocês quiserem saber se vocês estão com retenção de líquidos ou não, vocês podem apertar o braço assim de vocês. Se ficar a marca do seu dedo aqui branquinho na sua pele, provavelmente você está retido. E se você apertar assim e não ficar marquinha nenhuma, aqui tá a tatuagem, peraí. Você apertar e não ficar marquinha nenhuma, aí quer dizer que você tá bebendo a quantidade de água certa, não tá retendo líquido, tá tudo certo. Então, agora vocês estão fazendo todo mundo assim, né? Pra ver se tá marcando ou não. Então, obviamente também que se não houver gestão adequada de água, né? Os rins, eles não conseguem funcionar corretamente. Mais pra frente pode vir uma pedrinha aí no rim, infecção urinária. Também a gente acaba deixando que daí o fígado faça essa função. E, obviamente, mais pra frente também, o fígado ele pode ficar ali com uma falência, porque ele está fazendo o trabalho dele e do rim. Então, daí acaba tendo ali um trabalho a mais, né? Mesma coisa quando seu colega de trabalho não faz o serviço dele, sabe? Aí você tem que fazer por ele. É a mesma coisa, gente. É a mesma coisa que o fígado faz pelo rim quando você não está bebendo a quantidade certa de água, tá?
Pode passar. Então, vou ensinar agora vocês como que vocês vão beber. Ah, não, é o próximo, pera. Vamos lá, vamos falar da urina primeiro. Confundi os slides. Então, vamos lá. Aqui, lembra que tem a escalinha lá do cocô? Então, a gente também tem a escalinha do xixi. Olha só. Então, aqui a gente tem também separado em 4 modalidades, digamos assim. Então, a gente tem ali primeiro, que é o hidratado, né? Que é quando o xixi tá bem clarinho, bem... às vezes sai até transparente, né? Quando você tá bebendo a quantidade de água certa, e isso é o normal. Embaixo, a gente já começa as desidratações. Então, primeiro é a leve, quando ele já tá mais aquele amarelinho mais vivo. Quer dizer ali que você já tá também com uma desidratação. Quando ele começa a ficar mais escuro, quanto mais esverdeado, aí é uma desidratação moderada ou uma desidratação grave, tá bom? Então, todo mundo também, ó, tarefa de casa para vocês, hein? Olhar o cocô e olhar o xixi. Então, se não tiver tudo certo, gente, alguma coisinha tá realmente errada. Então, ó, não, Nutri, tá mais amarelinho, então corre lá beber água que você vai ver que o próximo xixi já vai sair mais branquinho, ok? E quais são os sintomas, então, da desidratação? Muito cansaço, o metabolismo lento, dores de cabeça, imunidade baixa, mau humor, fome. Às vezes a gente acha que tá com fome, mas a gente tá com sede, na verdade. A constipação, que a gente não faz cocô todos os dias. Dor nas articulações ou o próprio inchaço, né, que eu já falei para vocês. Muito bem, pode passar. Agora sim, vou ensinar vocês quanto de água vocês vão beber. Então, vocês sempre têm que multiplicar o peso de vocês por 35. Então, cada quilo corporal seu precisa de 5 ml de água, tá? Então, vamos supor que uma pessoa ali de 60 quilos, né? Multiplica por 35, ela precisa beber ali pelo menos 2 litros e 100 de água, ok? Então, todo mundo vai fazer a conta ali depois, ver se vocês estão bebendo a quantidade de água certa, tá? E sim, gente, quem é mais gordinho precisa beber mais água do que quem é mais magrinho, tá? Não tem jeito. Realmente é essa a conta. E eu também... peso 90 quilos. Eu peso 90 quilos. Nossa, muitos, vai ter que andar com um galão do seu lado, mas é isso. E uma coisinha que também às vezes me perguntam, né? Às vezes os pacientes falam assim, ah, Nutri, eu bebo, porque na academia eu bebo já 1 litro de água. Daí eu viro e falo assim, você sabia que a água da academia não conta pro seu dia? Porque é uma água de reposição. Então, se você faz exercício, mas tá ali tomando um monte de água no exercício e depois durante o dia não toma nada, sinto muito que não tá servindo muito para sua hidratação do dia. Isso é uma reposição, porque você tá suando, você tá gastando, então você tá repondo. Ok? Então, depois eu quero ver todo mundo fazendo a continha aí, hein? Pode passar. Agora a gente vai falar do sono, né? Quero saber aí quem que dorme bem, gente, porque o sono também é muito importante. Eu, se deixar, gente, se tem uma coisa que não tem problema é com sono. Para mim é maravilhoso. Então, eu quero saber se vocês também aí estão com sono em dia, ok? Então, é a mesma coisa que eu falei mais ou menos da proteína, né? Quando a gente dorme, o corpo ele passa por essa reparação de células que foram destruídas, entre aspas, durante o dia, né? Então, essa noite de sono também vai permitir que a gente tenha energia no dia seguinte, por conta dessa reparação de células e, obviamente, que faz a gente descansar, né? Porém, também não quer dizer que você tem que dormir ali 14 horas, não tem nada a ver com isso, tá? Cada pessoa tem realmente uma quantidade de sono. Então, a gente deixa, em média, aquela quantidade de 8 horas, né? Que é o que todo mundo fala, mas não quer dizer que seja o ideal para você. Às vezes, tem pessoas que dormem 7 e estão ok. Tem pessoas que precisam dormir 10 e tá tudo bem também. Agora, você fala assim, ah, não, eu tô o dia inteiro com sono, se deixar eu durmo o dia inteiro, aí eu durmo 12, 15 horas por dia se deixar. Aí também já pode ver que tem alguma coisa errada. Então, pouco sono é ruim, mas muito sono também é ruim. Então, também sempre tem que achar aquele equilíbrio, ok? Pode passar. E por último, a gente vai falar um pouquinho sobre emoções, né? Sobre estresse, sobre o que acontece, né? Quando a gente está ali num ambiente muito estressante. Então, quando a gente fica estressado, o que aumenta na gente é o nosso cortisol, tá? Que é o nosso hormônio do estresse. Esse hormônio, ele é o top 1 inimigos ali da vida saudável. Se a gente juntar o intestino preso e o cortisol, aí tá lascado mesmo. Porque os dois juntos, gente, dão a mão aí e acabam com a gente. Porque o cortisol, ele realmente é esse hormônio ali
que todo mundo tem um pouquinho, só que quando a gente fica mais irritado, ele aumenta. E o cortisol, ele é inimigo da insulina, né? Que é a insulina que ajuda a gente na absorção do nosso açúcar do sangue. Então, por isso que quanto mais estressado, mais a tendência ainda de você engordar, de você ganhar peso, de você contrair algumas doenças, porque ele acaba ali com todo o nosso sistema imunológico também, tá? Então, ó, a alta do cortisol retarda, assim, o metabolismo, né? O que favorece esse ganho de peso e também acaba armazenando gordura nas áreas de risco. Então, os homens geralmente ficam ali na região do abdômen e das costas. E as mulheres na questão ali do quadril, também às vezes aqui na nossa pochetinha, né? Mas essas gorduras localizadas, elas não são só estéticas. Vocês não têm que pensar só sobre uma estética. E sim porque essa gordura nesses locais pode, mais para frente, você ter o risco de desenvolver doenças cardiovasculares. Então, um infarto, um AVC, um diabetes, um colesterol alto mesmo, né? Então, tudo isso acaba atrelando só por você ficar ali o dia inteiro estressado, ok? Então, vamos lá, pode passar. Aí vocês vão falar assim, não te falar é fácil, né? Mas o que a gente faz, então? Então, vou ajudar vocês aí com umas dicas de como controlar a emoção, ficar um pouco mais relaxada aí durante o dia, né? Primeira coisa, gente, se vocês realmente sentem isso, que vocês não conseguem relaxar, não tenham vergonha de buscar ajuda profissional, tá? Tanto da saúde física e da saúde mental, né? Eu sempre falo que um liga o outro, não tem jeito. Então, a gente precisa sempre ali... às vezes, a gente tá tudo certo, a gente procurar ajuda profissional e tá tudo bem, tá? O importante é vocês se estarem assim mais calmos, mais relaxados e conseguirem controlar essas emoções, ok? E também, ao se alimentar, evite distração. Porque às vezes a gente tá aqui, né? Almoçando assim, ó. Comendo, aqui com o garfo e aqui vendo o Instagram, o TikTok, respondendo serviço e tá aqui. Isso é a pior coisa pro nosso estresse, gente. Por quê? A gente tá ali, a gente não tá prestando atenção na nossa digestão, na nossa mastigação. Consequentemente, ali, depois você vai sentir aquele almoço pesando ou aquele jantar pesando. A digestão depois também vai ficar horrível. Então, sempre ali, tenta evitar ali a distração, tá? Come, presta atenção no que você tá fazendo naquele momento, que é a comida. Então, senta, observa seu prato, come, mastiga, engole devagar, tire aquele tempo para você, ok? Do mesmo jeito que a gente precisa, né? Às vezes fazer alguma coisa no trabalho que a gente não consegue ficar no celular, porque é um compromisso, não é? Então, tem um compromisso com vocês também na hora de se alimentar. Evitem ficar ali se alimentando e olhando o celular, ficar vendo televisão, ficar assistindo coisa no computador mesmo. É justamente para melhorar essa questão do estresse, ok? Claro que de final de semana, às vezes, a gente acaba fazendo isso. Mas durante, é a mesma coisa que o nosso colega ali da picanha, né? Todo dia, gente, é difícil. Porque justamente vocês vão perceber que esses pequenos hábitos parecem tão bobo, mas você vai ver como no final do dia o seu dia rende muito mais depois disso. E também comer sem pressa, né, gente? Porque hoje em dia a gente quer comer logo, comer rapidão ali para já ir e voltar a trabalhar, ou já fazer outra coisa ali na hora do almoço, às vezes. Então, coma sem pressa. Preste atenção no que você está fazendo naquele momento. E também exercício, né, gente? Não tem como falar que não é importante, mesmo que seja dentro de casa, alguns minutinhos, uma caminhada, leva o cachorro para passear, faz realmente os exercícios mais intensos se você gosta, mas se exercita, tá? Hoje em dia a gente tem muita coisa na internet que ajuda a gente a fazer em casa, ou quem realmente gosta ali de um exercício mais externo, faça também, tá? Depende muito do seu objetivo. Porque, Nutri, eu quero ficar maromba, então não adianta você fazer caminhada, sinto muito. Não, Nutri, eu quero só ter um estilo de vida, melhorar ali essa questão do equilíbrio, das emoções. Então, só uma caminhada vai super te ajudar. Mas faça alguma coisa. Não se coloque por último. Coloque realmente ali, se coloque em primeiro lugar. E use o seu tempo livre para fazer coisas que você gosta de relaxar, tá? Parece muito clichê isso, mas é verdade. Às vezes a gente tá ali no nosso dia livre, na nossa folga, e consequentemente a gente tá pensando no trabalho, o que eu vou fazer amanhã. Curte o seu momento, porque senão você tá só aumentando esse cortisol, ok? E também, olha, gente, diminua o uso de cafeína. Sei que é difícil ouvir isso, quem gosta de café, mas infelizmente também o alto índice de cafeína acaba também prejudicando ali
a baixa desse cortisol, ok? Pode passar. Aí vocês vão falar assim, Nutri, eu não posso mais beber café, como assim? Parece esse homenzinho aí, ó, que se pudesse tomava banho de café, o que eu faço? A cafeína, ela pode ajudar, sim, a aumentar o seu desempenho mental, só que a curto prazo. Então, ela vai fornecer aquele pico de energia, só que depois de um tempo você tá ali de novo com sono, sonolência, tá ali desanimado. Então, é uma coisa momentânea, tá? Então, procure no máximo, ingerir no máximo, gente. Eu ainda acho bastante, mais 300 ml de café por dia, que é ali uma xícara considerável, ok? Porque, na verdade, o problema é a mesma coisa da gordurinha da picanha, que não é um problema você tomar ali uma xicrinha durante o dia, às vezes no meio da tarde, tá? O problema é realmente essa dependência. Então, às vezes tem pacientes que falam assim para mim, Nutri, se eu não beber uma xícara de café à tarde, eu tenho dor de cabeça. Então, isso já significa que você está dependente da cafeína, tá? Se eu não beber tantas xícaras de café, eu não consigo trabalhar. Então, você está dependente disso, tá? Nada que causa dependência é legal. Então, assim, não tem problema realmente beber um pouquinho de café, tá? Eu amo café também, mas o problema é essa quantidade, ok? Principalmente também, não sei se vocês têm essa mania, mas tomar café depois do almoço, tá? Brasileiro tem muito essa mania de tomar um cafezinho depois do almoço. E isso é horrível, por quê? Primeiro que a cafeína ela atrapalha um pouco mais a sua digestão e também a absorção de ferro. Então, toda a picanha que você comeu na hora do almoço, aquele ferro bom assim, ó, que vai ajudar a gente, já era, gente. Se você beber uma xicrinha de café, essa absorção já cai bastante. Então, é muito importante que você beba o café 1 hora antes ou 1 hora depois do almoço, ou jantar, né? Às vezes tem gente que toma café à noite, mas é muito importante que você dê essa pausa para não atrapalhar a absorção, ok? Muito bem, pode passar. Eu trabalho com TI, moça. É isso. Mas eu sei que é difícil, só que só de você falar isso já dá para perceber que você está dependente disso. E assim, a gente não pode deixar isso nos controlar. Eu sei que é difícil, gente, eu sei. Júlia, pode falar. A dúvida que eu tenho é, realmente é 300 ml ou é 30 ml? 300 ml pode tomar. Então, mais que um copo americano, no caso. Isso, pode. Mas, obviamente, não ali durante uma vez só. Tentar daí... claro. Fracionado. Durante o dia, né? Por isso que eu falo, eu ainda acho 300 ml bastante. Mas, como se eu colocar menos aí, vocês vão reclamar. 300 ml eu já acho ali ok, para não atrapalhar tanto ali o seu rendimento, né? Durante o dia. Mas eu ainda acho bastante. Obrigado. Nada. Mas alguém? A Patrícia também tá com a mãozinha levantada? Você falou da absorção do ferro. Eu já ouvi falar que o leite atrapalha a absorção do ferro. Eu queria saber se isso é verdade. Sim, também. O leite e o café atrapalham a absorção do ferro. Tanto que os Estados Unidos, por exemplo, é um dos países que mais tem índice de anemia. Porque eles comem as refeições com milkshake. Né? Então, quem tem aí, às vezes, essa mania de tomar um iogurte depois do almoço, assim, logo depois do almoço, né? Ou um copo de leite, alguma coisa assim. Ou, toda vez eu preciso comer a minha alimentação com queijo, por exemplo. Se você comer muito queijo ali também, por ser derivado do leite, por conta do cálcio, na verdade. É o cálcio que atrapalha bastante essa absorção, né? Então, sim, é verdade. Legal, isso é importante saber. Muito bem, pode passar. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse controle das emoções, né? Como que tá a sua relação com você? Porque é sempre o que eu falo, gente, ninguém cuida daquilo que não ama. Então, você tem que se amar em primeiro lugar para você querer essa mudança para você, tá? Porque eu sei que não é fácil, eu trabalho com isso todos os dias, e eu sempre falo isso para os pacientes, eu sei que não é fácil, porque toda mudança requer ali um estresse, e tá tudo certo. Só que você tem que querer aquilo lá, porque senão não adianta. Não adianta ser forçado, não adianta você querer começar uma atividade física que você detesta, porque não vai render, tá? Então, você tem que sempre pensar, qual que é o maior motivo que eu quero mudar os meus hábitos?
Ah, eu quero por conta de estética mesmo. Tá tudo bem. Ok, mudando pelo que você quer, tá tudo bem. Ah, não, eu quero porque eu penso realmente na minha saúde. Ou eu quero, sei lá, preciso porque eu tô com alguma doença, já tô com colesterol alto, já tô ali pré-diabético. Então, por que você quer realmente mudar esses hábitos? E por que isso é tão importante a ponto de tirar da zona de conforto? Você tem que pensar isso, porque, gente, é muito mais fácil você colocar uma lasanha de micro-ondas para esquentar, ligar sua televisão e sentar ali. É muito mais fácil que você fazer sua comida. E eu não vou falar que não é. Só que, o que é mais importante para você? Você tem que pensar isso também, tá? E quais são as 5 maiores vantagens, então, de se alimentar melhor? Depois eu quero que vocês escrevam isso. Porque, assim, por quê? Porque, por causa de saúde? Senão, geralmente, olha, acho que 90% das pessoas que colocam a saúde ali como um motivo, procrastina. Porque assim, tá tudo bem. Daqui a pouco eu faço. Daqui a pouco eu melhoro isso. Aí quando vê o exame ali errado, eu falo, putz, agora eu preciso mudar. Mas daí é pior. Tá? Porque daí o motivo não é mais só a sua saúde, é sim a questão ali de que não tem para onde você correr. Então, imagina só, o que você realmente pensa em saúde é coisas que você pensa para o futuro. O que, se tá o seu exame alterado agora, é uma coisa que não tem para onde você correr, tá? Então, você tem que melhorar agora. Então, assim, quais são as vantagens mesmo? Eu não ter realmente uma doença no futuro? Ou, é porque eu quero ficar mesmo com uma estética legal. Quero me olhar no espelho e me sentir legal. Não sei, qual que é o seu motivo, tá? E daí, eu sempre falo para vocês pensarem na conquista mais incrível que você já teve na sua vida. Seja ali um cargo de trabalho, seja uma casa, seja um carro que vocês compraram. E o que você pensava nessa época? Por que você conseguiu essa conquista? Porque eu garanto para você, né? Olha, eu tenho certeza que não foi fácil. Porque nada que é legal, que é bom, é fácil. Então, como que você pensava nessa época? Qual foi, assim, o sangue nos olhos que você teve, assim, falou, não, eu vou conseguir isso. Então, use isso para você, para sua vida mais saudável, para sua alimentação. Use essa força de vontade também, porque senão não vai adiantar, tá? E eu sempre gosto de dar o exemplo também de que a alimentação saudável, né, conquistar o nosso objetivo, é como se a gente fosse construir uma mansão dos sonhos. Vamos supor que você ganhou na loteria hoje e você quer construir a sua mansão dos sonhos, tá? Você pensou ali numa coisa que você sempre sonhou na sua vida, você não quer comprar pronta, você quer construir. E daí, o que você vai fazer então? Por mais que você tenha todo o dinheiro do mundo que você ganhou nessa loteria, não vai ser assim, gente, a construção de uma casa. Então, o que vocês precisam fazer primeiro? Contratar engenheiro, arquiteto e fazer a construção, o povo da obra, subir ali as paredes, os tijolos. E daí, isso tudo requer um estresse. Isso requer um estresse. Aí, a hora que sua casa tá ali montadinha, linda, construída, você fala, agora vamos pros móveis, né? Então, aí você vai ter que ter ali o estresse. Às vezes, você compra os móveis, não chega no dia que você pediu para chegar. Mesmo você pagando à vista ali, não chega e começa a te estressar. Mas, no final das contas, o que você vai ter? A sua mansão. Então, você vai olhar e falar, olha só. Putz, olha o que eu consegui. Olha o que eu fiz. Depois de todo esse estresse, por mais todo o dinheiro do mundo que eu tinha, eu consegui a mansão que eu queria. E com o seu objetivo, com a sua alimentação saudável, tem que ser do mesmo jeito. Não vai ser fácil, vai requerer mesmo um estresse seu que tá tudo certo, tá? É normal, sair da nossa zona de conforto causa estresse. Mas no final, eu prometo para vocês que vale a pena. Então, eu vou explicar para vocês basicamente como é que funciona o meu trabalho, né? Para quem quiser entrar em contato comigo depois, tiver interesse, né? Eu vou explicar para vocês como é que funciona, então, a minha consulta, para vocês entenderem aí mais um pouquinho sobre o meu acompanhamento. Então, gente, eu sempre falo que é importante a gente focar no objetivo mesmo do paciente, tá? Porque, às vezes, a pessoa chega para mim e fala assim, Nutri, eu quero realmente emagrecer. Nutri, eu quero só melhorar ali a minha energia do trabalho. Eu quero melhorar a minha performance no exercício. Tá tudo certo, então a gente vai focar no seu objetivo. Então, a gente vai alinhar isso com você. Você que vai conduzir ali, digamos, o objetivo da consulta. Então, isso que é importante a gente sempre ali estar alinhados realmente no seu objetivo. E fiquem tranquilos, gente, que eu não trabalho com dieta restritiva, tá? Esse negócio de que, nutricionista passa fome, vai fazer eu passar fome, vai tirar tudo que eu gosto.
vou falar por mim, né? Porque eu sei que temos profissionais que causam, e isso tá tudo certo, cada um tem a sua conduta, mas eu não gosto de trabalhar com isso. Meus pacientes às vezes falam assim, nossa, Nutri, parece que eu tô comendo até mais do que eu comia, justamente por conta da adequação de nutrientes que a gente acaba melhorando, ok? Pode passar. E o mais legal é que eu faço o plano alimentar junto com o paciente. Então, eu sento ali e eu sempre falo, olha, eu vou te dar sugestões dos alimentos e você me fala se tá tudo bem ou não. Lembre-se que quem vai comer você não sou eu. Eu sempre falo desse jeito. Porque senão, não adianta eu colocar o que eu gosto, o que eu quero, porque não é eu que vou comer, é a pessoa. Então, eu sempre realmente faço esse plano alimentar com o paciente. E a consulta, ela dura 1h30, tá? 1h30 mesmo. Aí vocês vão falar assim, nossa, isso parece tanto, mas eu prometo que é tão rápido, gente, que passa voando, porque é uma consulta bem dinâmica, a gente conversa bastante, sim, mas a gente tem a parte das medidas, tem a parte que a gente fala um pouquinho sobre como que tá seu comportamento, a hora que vê, ó, passou assim. E, obviamente, que eu sempre faço esse plano alimentar junto com o paciente para que a gente consiga colocar tudo que ele gosta, tirar as coisas que ele não gosta, tudo bem, nem todo mundo gosta de tudo, ajustar os horários, ajustar a rotina. Então, no meu horário, eu só consigo fazer esse horário aqui. Eu não vou impor um horário diferente para você do que você está acostumado a fazer. E tá tudo bem, a gente só precisa ajustar isso o máximo possível. Deixa eu passar. E também eu gosto de fazer essa avaliação física detalhada em todo mundo, né? Então, peso, altura, circunferências, a porcentagem de massa magra, a porcentagem de gordura. Eu também faço atendimentos online, né? Daí no online eu não consigo fazer as porcentagens. Mas, daí eu mando um guia explicativo, né, para o paciente e ele faz essas medidas em casa para a gente ver ali como é que tá o gasto energético dele, o que a gente precisa para fazer na adequação ali da alimentação, ok? Deixa eu passar. E a questão do comportamento também, que eu falei para vocês, né? Que eu trabalho bastante nessa questão de comportamento. Que eu sempre falo que não é só uma consulta que vai resolver o seu problema. É sim um acompanhamento. Então, eu sempre estou ali trabalhando com ferramentas comportamentais em todas as consultas para a gente melhorar essa questão do comportamento, tá? Só de vocês me falarem, por exemplo, porque a gordurinha é muito gostosa, porque eu trabalho com TI. Toda essa questão são sabotadores, né? São empecilhos ali que vocês estão colocando para vocês mesmos não chegarem, talvez, no objetivo de vocês. E a gente vai trabalhando em cima disso para que a gente consiga mudar esses hábitos. Deixa eu passar. E eu também gosto de dar um suporte sempre para os meus pacientes. Então, toda semana eu falo que é o check-in da Nutri. Que daí eu chamo eles, eu pergunto certinho como é que foi a semana, quais foram os pontos positivos de vitória, quais foram os pontos de melhoria, justamente para a gente conseguir ir alinhando isso, né? Porque às vezes a gente passa no profissional e a pessoa nunca mais fala com você, não sabe mais como que tá ali a sua vida. Então é muito importante que a gente tenha esse contato durante as consultas para a gente conseguir ali ver, né? Porque na teoria é tudo lindo, mas na prática é que vocês sentem as dificuldades. E eu tô ali justamente para ajudar vocês nisso, né? Vou passar. Então, eu vou deixar aqui o meu contato para vocês, tá? Para quem quiser me seguir lá no Instagram, é @NutriJuliaMori, não tem segredo. E esse número aqui, quem quiser também anotar, é o número para tirar as informações, para perguntar, se vocês quiserem perguntar um pouquinho mais a fundo sobre a consulta, né? É a minha secretária, né? Que ela vai responder para vocês. Mas se vocês quiserem conversar diretamente comigo, daí vocês podem me chamar no direct do Instagram que eu respondo, não tem problema nenhum, ok? Então, gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido trazer um pouquinho mais de clareza nessa questão de alimentação para vocês. Se tiverem alguma pergunta também, estou aberta aí a responder as dúvidas de vocês. Obrigada, Júlia. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Tranquilo? Aproveitem que vocês têm uma Nutri aqui, ó. Eu tenho uma pergunta, não sei se foi falado sobre isso durante a apresentação, que teve uma hora que a minha net caiu aqui. Tá? Eu uso balança de impedância, eu acho que é o nome, né? Bioimpedância, exato. Funciona legal? Posso acreditar nela? Ou tem que ser aquele aparelhinho lá que você mostrou na foto, né?
Geralmente, não. Assim, depende muito da balança. Assim, por exemplo, para quem eu atendo online, geralmente a gente consegue até utilizar esse parâmetro só para a gente fazer uma comparação. Porque se você está sempre fazendo na sua balança, dá para você comparar com ela. Agora, falar assim, ela é a melhor do mundo? Provavelmente não. Porque uma balança de bioimpedância muito boa mesmo, ela é por eletrodos. Então, a gente coloca 2 eletrodos aqui no pulso, 2 eletrodos no pé, e daí esses sim são a balança de bioimpedâncias boas. Mas elas custam ali em torno de uns 40 mil reais, né? Então, não é uma coisa que dá para todo mundo ter em casa. Uma dessa que eu comprei, tô brincando. Eu já ia falar que você usa dessa, Mara, você é rico. Não, mas assim, tem uma paciente minha, inclusive, que ela é dos Estados Unidos, e ela tem uma balancinha dessa em casa, a gente usa só para comparar mesmo, assim, a questão estética. Só que daí não é só ela, né? A gente faz as medidas de circunferências, a questão de fotos também, para a gente ter uma boa de uma comparação estética. Então, são outros parâmetros, né? Além dessa balança. Então, assim, para uma comparação sua, ok. Mas o adequado mesmo seria, talvez, a gente fazer, se você falar, não, eu quero certinho mesmo, saber exatamente quanto eu tenho, daí seria ideal com o adipômetro, que é essa pincinha aí que tá na foto. Rapaz, deixa a gente no paraíso. Vai que eu descubro alguma coisa que eu não queira, né? Me deixa na ilusão. Obrigado, gente. Mais alguém, gente? Obrigado. Eu. Pode perguntar. Em relação à ingestão de vitaminas, isso é necessário ou não é? Como é que isso funciona? Que tipo de vitamina, Vinícius, você fala? Por exemplo, a gente sempre vê na farmácia, né? Aquelas eu sempre gosto de chamar de suplemento mineral, né? Como é que isso funciona? Isso é ideal, é adequado, não é? Vamos lá. O que acontece? Essas vitaminas, elas são muito genéricas, né? Então, assim, é uma quantidade base ali que eles colocam dentro da cápsula. Mas eu sempre gosto de fazer assim. Primeiro, eu sempre tento resolver tudo só com alimentação. Porque o próprio nome já diz, é um suplemento. É a mais do que você está precisando ali naquele momento. Então, não adianta você se entupir de suplementação, sendo que você não está fazendo o básico. Então, primeiro precisa ali, tá? Com a quantidade certa de nutrientes, mas cada pessoa tem uma certa absorção. Então, por exemplo, não, eu tô comendo tudo certinho aqui, a gente fez a questão dos nutrientes ali do seu plano alimentar, mas mesmo assim você ainda tá com alguns sinais e sintomas. Então, às vezes você tá com cansaço, às vezes você tá com o intestino não tão legal, às vezes você tá ali com muita sonolência, e daí sim, a partir deles a gente vai saber, e obviamente os exames de sangue, né, a gente vai saber se a alimentação só tá sendo suficiente ou a gente precisa suplementar. Então, assim, eu não recomendo que vocês façam isso por conta, porque também não é porque é vitamina, que é mineral, que a gente pode tomar sem uma prescrição adequada. Porque, às vezes, algumas vitaminas, se você já tiver ok no corpo e suplementar e tomar muito a mais do que o necessário, pode te dar algum problema futuro também, tá? Pode dar uma hipovitaminose. Então, às vezes, ali o excesso de ferro também pode causar um problema aí para a questão do fígado, dos rins. Então, é sempre importante que você adeque a sua alimentação primeiro e, se necessário, daí tomar essas vitaminas. Mas, mesmo assim, quando eu vou fazer vitamina para os meus pacientes, eu gosto de eu prescrever. Não indico essas prontas, porque essas prontas, elas têm uma quantidade ali X de nutrientes, né? Então, ali, perante os sinais e sintomas, então eu vou falar assim, olha, você precisa de mais vitamina B do que vitamina C. Então, eu consigo prescrever mesmo uma suplementação para manipulação, no caso, né? Certo, obrigado. Júlia, nesse caso, uma vitamina não atrapalha a outra? Se você me disse que o cálcio atrapalha o ferro, se eu tomar o de A, zinco lá, uma tá atrapalhando a outra, no caso. Exatamente. Por isso que a gente precisa, por isso que eu gosto de eu suplementar mesmo, porque, por exemplo, se a pessoa está precisando de ferro, mas ela também está precisando de cálcio, então o cálcio eu vou colocar a cápsula de cálcio com outros nutrientes que interagem bem com o cálcio, vai ser tomada certo horário do dia, e a de ferro, por exemplo, ela vai ser tomada depois do almoço. Então, por isso que também essas vitaminas, é um ponto bem interessante que você falou, elas são também ruins por conta disso, porque elas são tudo misturadas ali, só que um interage com o outro, daí fazem interações boas, mas ao mesmo tempo interações ruins, e acaba prejudicando, né, nessa questão. Aí tem algumas que vão ficar elas por elas. E um outro tema que eu ia te perguntar, agora, né, eu vi que está surgindo
falando-se muito da dieta Mind, que é a dieta da mente em relação aí a Alzheimer, demência. Aí o que você acha dessa dieta aí da mente? Olha, aí depende, né? Porque assim, depende muito de como a pessoa ela já está se comportando hoje, né? Eu não acredito muito em protocolos prontos, se a gente tem que nem eu respondi para isso, que se a gente não está fazendo o básico bem feito, né? Então, eu acho que primeiro a gente precisa equilibrar o nosso organismo, equilibrar o nosso corpo, tratar essa parte de comportamento para depois a gente pensar nisso. Porque se você já está se alimentando legal, se você já cuida do seu comportamento, se você já faz exercício físico, não precisa ficar inventando muita moda. É só fazer o básico bem feito, que isso já ajuda aí para sua mentalidade, para sua mente mesmo, para o seu cérebro, para sua longevidade. E você acredita que o jejum intermitente ele é benéfico ou ele é ruim? Aí também depende da pessoa, porque assim, não é um protocolo que eu gosto de passar de cara. Porque primeiro a gente faz o básico, primeiro a gente começa ali. Você fala, por exemplo, um emagrecimento mesmo, que você quis Na dizer? verdade, usa-se muito isso, né? O jejum intermitente. É para emagrecimento, de maneira geral. Virou Porque moda geralmente agora, é né? para emagrecimento mesmo. Tá na moda jejum intermitente. Então, porque assim, na verdade, geralmente usam para o emagrecimento. O jejum eu não acho ruim, mas eu não gosto de colocar ele de cara se a pessoa não está acostumada com isso. Porque é um protocolo que eu gosto de deixar um pouquinho mais avançado ali no tratamento de emagrecimento. Porque assim, também não adianta você fazer jejum intermitente, às vezes ficar ali às 12, 14 horas sem comer, e daí depois a quantidade que você come depois dessas 12 horas passa o seu gasto energético. Você vai estar engordando do mesmo jeito. Então, é muito mais pelo que você consome depois do que realmente só o jejum. Então, por isso que eu não gosto de fazer isso de cara. Eu utilizo para alguns pacientes, mas depende muito de como está ali a performance dele. Porque tem, às vezes, principalmente no emagrecimento, acaba chegando no efeito platô, que a gente fala, né? Que o corpo ele para de emagrecer. Isso é fisiológico, então a gente precisa dar um estímulo novo para ele. Nessa hora, às vezes eu gosto de entrar com o jejum intermitente, porque a gente está dando um estímulo novo para ele continuar emagrecendo. Mas se a pessoa não tem hábitos saudáveis já, a gente precisa praticamente mudar toda a alimentação dela. Primeiro a gente começa com o básico, porque daí o corpo ele já vai começar a emagrecer e a hora que a gente entrar com esse efeito platô, aí que acontece, infelizmente acontece, aí a gente entra com outra estratégia, daí pode-se pensar no jejum, mas obviamente totalmente acompanhado, né? Entendi. E aí eu vou te fazer uma última pergunta, prometo, sobre o açúcar, porque o açúcar refinado ele é péssimo, né? Considerado até por alguns como droga, causa vício e tal. Qual o melhor açúcar para adoçar um suco, alguma coisa, se meu paladar não aceitar sem ser adoçado? Uhum. Açúcar é açúcar, tanto faz. Porque assim, às vezes falam assim, o açúcar mascavo, o açúcar demerara é melhor. Gente, a quantidade de açúcar que vocês vão colocar não vai interferir em nada nessa questão, porque a questão do micronutriente ali que é melhor não vai interferir. Mas a questão de, por exemplo, um emagrecimento é a mesma coisa. Um açúcar mascavo tem a mesma caloria de um açúcar refinado. Então, se a gente pensar em saúde, não vai ser isso, porque a base da sua alimentação não é só o açúcar. Então, a gente precisa pensar em todos os outros nutrientes. Então, assim, eu preciso tomar adoçado. O que eu faço? Tem duas opções. Ou você usa menos o açúcar, mas usa, ou você usa adoçante natural. Aí, outra opção, tá? Mas, assim, não vai ser trocando, por exemplo, o açúcar refinado pelo açúcar mascavo que o seu emagrecimento vai acontecer ou vai melhorar muito a sua saúde. É a mesma coisa que sal rosa e o sal refinado, gente, é sal. Então, é mais saudável? É mais saudável, mas a quantidade de sal que você usa na comida não vai ser isso que vai interferir na sua saúde. Sua base alimentar não é sal. Sua base alimentar não é açúcar. Então, consequentemente, não vai ser essa pequena mudança que vai ajustar. Agora, não, eu quero emagrecer, meu objetivo é estético. Então, melhor que seja um adoçante, que daí não tem caloria. Deu para esclarecer? Deu, mas se meu objetivo não for estético, meu objetivo realmente for saúde. Uhum. O adoçante também tem muitas críticas em cima, que ele é muito prejudicial em alguns pontos. Há até quem defenda que é mais prejudicial até do que o próprio açúcar. Que uma Coca zero é até pior que uma Coca normal, se for por, né? Apesar que refrigerante não tem nada de nada.
Ainda assim, adoçar com mel, essas coisas, se eu não estiver pensando em restrição calórica, é melhor? Eu ainda prefiro, porque assim, a gente tem, na verdade, tem 2 tipos de adoçante. A gente tem o adoçante sintético e a gente tem o adoçante natural. Então, um adoçante que eles falam que realmente faz mal é a sucralose, que é geralmente o que vê no Zero Cal, que vem aqueles adoçantes de gotinha, que vê na Coca-Cola, se você vê lá, é a sucralose que eles utilizam. Então, esse sim faz mal a longo prazo. Aí, a gente tem 2 tipos de adoçantes que são ótimos para a saúde, inclusive, que são o stevia ou o xilitol. Esses adoçantes, eles vêm de plantas, eles não vêm ali não é sintético. Então, eles não fazem mal para a saúde. Mas é que a maioria desses produtos light, dessas coisas zero açúcar, eles usam esse tipo de adoçante que é artificial. Mas, por exemplo, para você pôr no seu cafezinho, dá para você colocar um stevia, dá para você colocar um xilitol. É que eles não vão colocar isso na indústria, porque é um adoçante mais caro, né? Eles não vão fazer isso. Senão a Coca-Cola zero vai custar 20. Então não vai dar. Então, assim, mas para você consumir para você em casa, num suco, num café, enfim, daí pode usar esses adoçantes naturais que eles não fazem mal para a saúde. Legal. Obrigada. Mais alguém? Tudo certo? Então tá bom, gente. Obrigada, Júlia. Obrigada, pessoal, também pela participação. Aí agora a gente vai para o almoço e lembrem-se da dica da Júlia, hein? De não ficar no celular. Ficar no celular, hein, gente? Obrigadão, viu, a todos. Eu agradeço o convite. E qualquer dúvida, vocês me perguntam lá no Instagram, que eu estou à disposição de vocês, tá bom? Beleza. Obrigada, Júlia. Obrigada, pessoal. Até o próximo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.